Anteriormente, havia uma discussão no Brasil sobre o que poderia ser considerado bullying. Fato é que no dia 6 de novembro de 2015 foi promulgado um projeto de convenção para o combate ao bullying no Brasil e agora a gente tem uma definição legal no país sobre o que é bullying. Basicamente é qualquer violência, qualquer agressão verbal ou física que aconteça de forma reiterada, repetida e sistemática. Ou seja, a gente está falando de uma perseguição a uma determinada pessoa, não é um fato isolado. O cyberbullying são essas mesmas ameaças e ofensas, só que através da internet, pelo meio virtual. E aí a potencialidade lesiva dessa conduta é infinitamente maior. Porque uma criança xingando a outra no pátio de um colégio tem uma repercussão. Quando isso vai para a internet, fica disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana para qualquer pessoa no mundo inteiro. Então a repercussão é muito maior quando ela acontece pelos meios virtuais. Primeiro a gente tem um problema da vítima não conseguir limpar o conteúdo da internet, né? Eu costumo dizer que o que se posta na internet é como a gente pegasse um punhadinho de areia e jogasse aí ao vento. Um ou outro grão de areia a gente consegue pegar, todos eles não. É impossível tirar tudo 100% do ar. O segundo ponto é que isso gera um histórico para a pessoa, né? Hoje em dia a gente sabe que qualquer profissional que você vai contratar, ou um emprego que você vai procurar, a primeira coisa que se faz é o famoso dar um Google, né? Virou até um verbo, googar virou um verbo. E aí se torna complicado porque você encontra todo o histórico daquela pessoa que eventualmente foi vítima de uma situação e pode realmente até gerar alguma repercussão na vida profissional, não só pessoal. Quando o pai percebe que o filho está sendo vitimado por uma conduta de cyberbullying, e pelo contrário também, quando ele percebe que o filho é o agressor nesse caso, né? Às vezes muitos pais tentam renegar, mas fato é que só existe bullying porque tem alguém que é o agressor, é importante que ele procure de plano a escola. No caso dos pais que percebem que os filhos são agressores, é muito importante que haja uma conversa também em relação a valores. E o que a gente percebe muito, e eu frequento muito escolas, palestrando para a criançada, que muitas vezes o exemplo vem de casa. Hoje nós vemos uma discussão política no país em que as pessoas se colocam em lados completamente opostos e se tornam inimigas. Então não é mais uma discussão de ideias, é uma discussão de ofensas. Então é importante ter uma reflexão de valores, mas não só em relação às crianças, mas em relação aos pais também. Muitas das situações a gente percebe que a criança ela reproduz na internet aquilo que ela vê em casa. Os pais respondem pelos atos dos filhos até os 18 anos de idade. Então, a princípio, se houver um tipo de indenização, quem vai arcar com isso são os pais. As pessoas têm essa falsa sensação de privacidade, mas elas se esquecem que, primeiro, tudo que está no meio eletrônico pode gerar prova no mundo real. Eu tenho inúmeros processos em que as provas saíram de uma conversa de WhatsApp. Você está interagindo com outras pessoas e esses conteúdos eletrônicos estão sendo multiplicados em vários equipamentos que podem gerar prova. Um outro ponto importante é que já existe no país, inclusive, casos em que há ordem judicial para que o WhatsApp entregue o conteúdo das mensagens. Portanto, o uso dessas comunicações, esses aplicativos que permitem uma comunicação de troca de mensagens instantâneas, não significa dizer que a pessoa está completamente protegida, né? Privacidade é um direito que também pode ser relativizado pela justiça caso você utilize de uma forma a ofender alguém. São muitos os casos em que os pais, na tentativa de defender os filhos na internet, também acabam se tornando agressores, né? E acabam eles próprios praticando a conduta do cyberbullying. Muitas situações que deveriam ser resolvidas com a proteção do menor de idade, quando se expõe isso na internet ou nos grupos de aplicativos, a repercussão se torna infinitamente maior. O que eu sempre recomendo é discrição, né? Assuntos sérios a gente não resolve por meio de redes sociais ou por meio de aplicações. Existem meios de comunicação efetivos e disponibilizados. Por exemplo, se há uma necessidade de uma comunicação com a escola, o pai tem que procurar a escola, não é uma aplicação de WhatsApp de um terceiro que vai servir como plataforma para essa comunicação. Isso é uma ferramenta acessória. A ferramenta principal tem que ser esse contato direto com as escolas. Todas as escolas têm canais de comunicação oficial com os pais. Então é importante que se respeite esses canais de comunicação. O uso da tecnologia, ele veio para mudar o jeito que a gente vive e mais, fazer com que a gente viva de um jeito melhor, né? Pais, por exemplo, que criam comunidades no Facebook para troca de material didático, né? O filho vai para o próximo ano e para não descartar aquele livro, ele faz uma troca de material didático. Troca de uniformes, às vezes o pai vai se mudar, comprou um uniforme para o filho, vai mudar para outra cidade. Tem que se organizar no WhatsApp para dar carona para um filho, para escolher como que a gente vai fazer a festinha de final de ano. Tudo isso pode ser maravilhoso, otimiza a vida das pessoas, facilita a comunicação, aproxima as pessoas. A questão mesmo é o uso com responsabilidade.